Há momentos na vida, e talvez você esteja vivendo um deles agora mesmo, em que uma única preocupação é capaz de tapar o sol inteiro. Você acorda pela manhã e, antes mesmo de abrir os olhos, esse problema já está lá. Sentado no seu peito, pesado como uma laje de granito antiga. Pode ser uma dívida que você não sabe como pagar. Uma discussão ferina que se repete na sua cabeça em loop. Um erro no trabalho que lhe traz vergonha. Ou simplesmente um medo difuso e escuro do futuro que paralisa as suas pernas. Na proximidade asfixiante da sua mente, esse problema parece gigantesco. É uma montanha que você não consegue escalar. É um oceano escuro que o afoga e impede de respirar. Presos no imediatismo da nossa vida cotidiana, perdemos a noção mais importante de todas, a escala. Esquecemos que o que parece um abismo intransponível sob os nossos pés, muitas vezes é apenas uma pequena rachadura na calçada. Esquecemos quão vasto, quão imenso e quão livre é o céu que temos sobre a nossa cabeça exatamente agora. Mas a sabedoria antiga, aquela que sobreviveu à passagem dos impérios, das guerras e das modas, deixou-nos um mapa. Um mapa para escapar desta prisão do imediatismo. O mestre Zhuangzi conta-nos a história de uma criatura tão imensa, tão poderosa, que o seu simples movimento mudava a perspectiva do mundo inteiro. Hoje, não vamos tentar solucionar o seu problema a partir do chão, lutando corpo a corpo com ele na lama, suando e sofrendo. Isso é exaustivo e muitas vezes inútil. Hoje, a antiga parábola taoísta do pássaro Peng convida-nos a fazer algo muito mais radical. Convida-nos a parar de lutar e começar a voar. Convida-nos a subir tão alto que o problema, simplesmente, deixe de ser visível. Antes de abrir as asas para esta aventura, convido você a um pequeno gesto de calma e conexão. Se você está cansado de se sentir pequeno diante de problemas que parecem grandes, se procura um respiro de ar puro neste mundo barulhento e acelerado, 3. Deixe um simples obrigado nos comentários ou dê um gostei neste vídeo. Esse pequeno movimento do seu dedo não é apenas um clique. É um sinal que ajuda esta mensagem de perspectiva e paz a chegar a mais 10 almas que hoje, neste exato momento, se sentem asfixiadas e precisam de ar fresco. Respire fundo. Sinta como o seu peito se expande. A história começa agora. No extremo norte do mundo, numa região esquecida pelo sol e pelos mapas dos homens, existe um oceano escuro e profundo. Chamam-lhe o Lago do Céu, ou Tianti. É um lugar de águas frias, densas, negras como tinta, onde a luz do sol mal penetra alguns metros. Ali, nessa profundidade abissal, onde o silêncio é absoluto, vivia um peixe. O seu nome era Kun. Kun não era um peixe comum. O seu tamanho era incalculável, quase impossível de conceber para a mente humana limitada. Quem olhava para ele de cima não via um peixe, via uma ilha, via um continente submerso que se movia lentamente sob as correntes. As antigas escrituras dizem que o seu corpo se estendia por milhares de li. Ninguém sabia exatamente onde começava a sua cabeça e onde terminava a sua imensa cauda. Mas apesar do seu tamanho colossal, Kun vivia prisioneiro. Quero que imagine a existência dele por um momento. Feche os olhos se puder. Imagine ser tão grande, ter tanto poder, mas estar confinado no fundo, esmagado pela escuridão. A água pressionava-o por todos os lados. Milhões de toneladas de oceano esmagando as suas escamas. O seu mundo era definido pela pressão, pela densidade, pela falta de luz. Não havia horizonte, apenas água. Não havia ar, apenas líquido frio. Kun representa a nossa mente quando está presa no problema. Ela é grande. A sua mente tem um potencial infinito, mas agora mesmo está submersa nas emoções densas. Está presa na pressão da preocupação, do o que vai acontecer,
do não sou suficiente, do tenho que resolver isto já. Kun somos nós quando dizemos, não vejo a saída. Isto é demasiado pesado. Estou me afogando. Não há luz no fim do túnel. Durante eras, o que é como dizer uma eternidade, Kun nadou em círculos na escuridão do norte. Sentia que aquele oceano frio era tudo o que existia. Sentia que o peso da água era a única realidade possível. Não conhecia o sol, não conhecia o vento, não conhecia a leveza. Só conhecia o peso e a resistência. Mas o tal, a força misteriosa que move o universo, tem uma lei inquebrável. Nada permanece igual para sempre. O yin, quando chega ao seu extremo, transforma-se em yang. A escuridão mais profunda é, inevitavelmente, o prelúdio da luz. A pressão extrema, às vezes, é necessária para a transformação. O carvão precisa de pressão para ser diamante. A sua alma precisa de pressão para despertar. Um dia, algo mudou na natureza de Kun. Não foi algo externo, foi um chamado interno, uma vibração nas suas escamas. O peixe gigante sentiu uma inquietação que não conseguia nomear. Sentiu que a água já não era suficiente. Sentiu um chamado que não vinha das profundezas, mas de cima, de um lugar que ele não conhecia. Kun começou a subir. Lentamente no início, movendo o seu corpo colossal, rompeu a inércia de séculos. Imagine o esforço. Subir contra a pressão. Romper os hábitos de toda uma vida no fundo. Subiu através das camadas de água negra, depois azul escuro, depois azul claro. Cada metro era uma luta contra a sua própria natureza aquática. Até que, com um estrondo que sacudiu o mundo, rompeu a superfície do oceano. E nesse momento, sob a luz cegante do sol, aconteceu o milagre. O peixe transformou-se. As barbatanas esticaram-se e tornaram-se asas. As escamas tornaram-se penas. Deixou de ser Kun, o peixe das profundezas. Tornou-se Peng, o pássaro dos céus. Se Kun era grande, Peng era inimaginável. As escrituras dizem que as suas costas eram tão largas como a cordilheira das montanhas Taishan. Quando abria as suas asas, não eram simples penas. Eram como nuvens de tempestade que cobrem o céu de horizonte a horizonte, obscurecendo o sol e projetando uma sombra gigantesca sobre o oceano. Mas ser um pássaro gigante tem um desafio imenso. E aqui está a lição oculta. Um pardal pode voar com uma brisa suave. Um inseto pode voar com um suspiro. Mas um pássaro do tamanho de uma montanha não pode levantar voo com um vento qualquer. Não lhe serve a brisa do conforto. Peng precisava de uma tempestade. Peng precisava da força de um tufão para decolar. O mar começou a agitar-se. As ondas bateram com fúria ao longo de 3.000 li. O vento uivou, girando em espirais ascendentes, criando um ciclone de uma potência aterradora. Qualquer outra criatura, qualquer ser pequeno, teria fugido aterrorizado dessa tempestade, procurando refúgio nas fendas, escondendo-se debaixo das pedras. Mas Peng estava à espera dela. Ele precisava dela. Peng abriu as suas asas imensas e recebeu o impacto do vendaval. Utilizou a força da tempestade, a força do caos, para se impulsionar para cima. Bateu as asas e a água levantou-se como chuva em direção ao céu, criando vapor e neblina. E assim, com um esforço titânico, usando a adversidade como combustível, Peng zumbiu em direção ao alto. Subiu. Subiu 90.000 li no ar. Atravessou as nuvens de tempestade que antes pareciam o teto do mundo. Atravessou a névoa. Atravessou a camada onde voam as águias e os falcões. Continuou subindo até que o vento deixou de ser uma turbulência e se tornou um chão sólido de ar sob as suas asas. Um colchão de vento que o sustentava sem esforço. Agora, Peng estava no azul profundo. No silêncio absoluto da estratosfera.
Tinha o céu azul infinito nas suas costas e o mundo inteiro aos seus pés. Dirigia-se para o sul, para o lago celestial da escuridão do sul, o lugar do descanso, da luz e da sabedoria. Dessa altura inimaginável, Peng olhou para baixo. O que ele viu? Viu o que nós humanos vemos quando olhamos para o céu. Poeira flutuando num raio de sol. Viu os reinos dos homens, com as suas guerras e os seus dramas, como simples grãos de arroz espalhados no chão. Viu os grandes rios, que lá embaixo pareciam barreiras intransponíveis, como finos fios de seda prateada. Já não havia grande nem pequeno. Não havia ruído. Não havia urgência. Havia apenas uma vasta unidade azul. O oceano escuro que antes o aprisionava, o lugar onde ele acreditava que morreria, agora era uma poça insignificante, um ponto azul na distância que mal se distinguia. Enquanto Peng cruzava a estratosfera com majestade, lá embaixo, muito perto do chão, ocorria outra conversa. Uma conversa que talvez lhe soe dolorosamente familiar. Num pequeno bosque de ulmeiros e sândalos, uma cigarra e uma rola observavam o céu. Eram criaturas de voo curto. O seu mundo limitava-se estritamente à distância entre um galho e o chão. Para elas, o universo terminava onde terminava a floresta. A cigarra riu-se, um som agudo e zombeteiro, e disse à rola: "Viu aquele monstro lá em cima? Diz que quer voar 90.000 li para o sul. Que ridículo! Que desperdício de energia! Para que ir tão longe?" A rola assentiu, bicando uma folha com suficiência e orgulho da sua própria pequenez. "Assim, é absurdo. Nós somos práticas, nós somos realistas, nós esforçamo-nos com todas as nossas forças e, com sorte, chegamos ao galho daquele ulmeiro. Às vezes nem sequer chegamos, cansamo-nos e caímos no chão. E está tudo bem. Aí tem comida, tem vermes. Para que subir a 90.000 li? Que necessidade há de ir para o sul? Quem ele pensa que é para querer tanto?" Zombavam de Peng. Não zombavam por pura maldade. Zombavam por incapacidade de compreender. O seu pequeno conhecimento não podia conter o grande conhecimento de Peng. O seu quadro de referência era demasiado pequeno. Para a cigarra, cujo ciclo de vida é de uma única estação, o conceito de inverno ou neve é uma mentira, é impossível de entender. Ela não sabe o que é um ano. Para o cogumelo que nasce com o orvalho da manhã e morre ao meio-dia, o conceito de noite ou lua é uma lenda incompreensível. A cigarra e a rola representam a nossa mente cotidiana. A nossa mente ansiosa e limitada. Representam essa parte de nós ou das pessoas que nos rodeiam, que fica obcecada com os detalhes, com o que dirão, com o pequeno drama do escritório, com a ofensa que nos fizeram ontem, com o centavo que nos falta. Essa mente diz: isto é tudo o que existe. Este problema é o universo inteiro. Não há nada além deste arbusto. Se eu não resolver isto já, eu morrerei. Peng não parou para lhes explicar. Não podia. As suas linguagens eram diferentes. Peng simplesmente continuou voando, carregando o céu azul nas costas, dirigindo-se para a luz, longe da poeira, do ruído e da confusão do mundo inferior. Deixou para trás as zombarias, porque da sua altura elas nem sequer se ouviam. Esta parábola de Zhuangzi não é apenas uma história bonita sobre pássaros e peixes. É um manual de instruções preciso para a sua saúde mental no século XXI. Muitas vezes, quando sofremos de ansiedade, somos como o peixe-cum preso no fundo escuro, sentindo a pressão da vida. Ou somos como a cigarra, saltando freneticamente de galho em galho, acreditando que o arbusto dos nossos problemas é todo o universo e que não há saída. A psicologia moderna chama a isto de visão de túnel ou fusão cognitiva. Quando estamos estressados, a nossa atenção estreita-se. Só vemos a ameaça.
O problema ocupa 100% do nosso campo visual e mental. Uma dívida financeira parece o fim da vida. Um término amoroso parece a solidão eterna. Um erro no trabalho parece a destruição da nossa identidade. Zhuangzi convida-nos a praticar a perspectiva do pássaro Peng. E eu quero que você pratique isso comigo agora mesmo. Vamos fazer 2 exercícios de voo. Um no espaço e outro no tempo. Exercício 1. A decolagem espacial, 90.000 li. Feche os olhos se puder. Se não, suavize o olhar. Visualize o seu problema atual. Dê-lhe um nome. Digamos que é uma discussão difícil, uma dívida ou um fracasso. Visualize-o na sua frente. Agora, eleve-se mentalmente. Saia do seu corpo. Olhe para você mesmo sentado onde está agora. O problema está dentro da sua cabeça, pequeno. Suba mais. Atravesse o teto da sua casa. Olhe para o seu prédio ou para a sua rua a partir das nuvens. Os ruídos apagam-se. A sua casa é apenas um ponto na cidade. Suba à altura de Peng, 90.000 li. Olhe para a sua cidade a partir da estratosfera. É uma mancha cinzenta insignificante. Olhe para o seu país. Olhe para o continente inteiro rodeado de oceanos azuis. Suba ainda mais. Olhe para a Terra flutuando no espaço escuro e silencioso. Uma pequena bola de gude azul, frágil, bela e silenciosa. Dessa altura, qual é o tamanho do seu problema? Continua sendo uma montanha intransponível? Ou é um grão de poeira que o vento levará? Exercício 2. A viagem no tempo, a visão da grande árvore. Agora, mantenha-se lá em cima e viaje no tempo. Pense em algo que o preocupava há 5 anos. Lembra-se? Provavelmente nem se lembra. E se lembra, já não dói. Agora, olhe para o seu problema atual. Imagine que viaja para o futuro. Visualize-se daqui a 1 ano. Visualize-se daqui a 10 anos. Visualize-se daqui a 50 anos. Visualize o mundo daqui a 100 anos, quando ninguém de nós que aqui está continuará vivo. A essa distância temporal, quanto importa aquela discussão? Quanto pesa aquele erro? Ao fazer isto, acontece algo mágico no seu cérebro. O sistema nervoso acalma-se. O cortisol baixa. Porque o cérebro primitivo entende que, no grande esquema das coisas, você não está em perigo de morte. O problema continua lá, sim. Tem que ser resolvido. Mas já não o esmaga, já não o define. Agora você é maior do que o problema. Passou de ser a cigarra que julga o chão, a ser Peng que contempla o horizonte infinito. A cigarra na sua mente gritará: mas isto é urgente, tem que se preocupar, é terrível. Você, da altura e da calma de Peng, responderá: é algo que tem que ser resolvido, sim. Mas não é o fim do meu mundo. Tenho o céu azul nas minhas costas e a eternidade pela frente. Não fique preso no arbusto. Não se conforme com a visão limitada da rola. Você tem a natureza de Kun e de Peng dentro de si. Tem a capacidade de estar no fundo, de sentir intensamente, mas também tem a capacidade da transformação e do voo. Os seus problemas parecem gigantes apenas porque você os olha muito de perto, com o nariz colado a eles. Quando sentir que o mundo está caindo sobre você, voe mais alto. Afaste-se. Busque o silêncio. Busque a natureza. Olhe para as estrelas. Busque a solidão por um momento. E de lá, verá que a maioria dos monstros que o assustavam eram apenas sombras projetadas no chão por coisas muito pequenas. Se esta história lhe deu um pouco de ar, se o ajudou a ver a sua situação com novos olhos e a respirar melhor, convido-o a juntar-se ao nosso bando. Inscreva-se no canal Além do Yin e Yang. Aqui não ficamos na superfície, voamos para a profundidade da sabedoria para viver melhor. Ative o sino das notificações para não perder o próximo voo rumo à liberdade. Obrigado pelo seu tempo, que é o vento sob as suas asas. E agora, leve este mantra com você. Use-o como um amuleto,
quando as paredes se fecharem sobre você. Repita comigo. Sinta as palavras. Não tente mudar o problema. Mude a altitude de onde o vê.